extremas. Atenção. A minha mãe era uma polícia subalterna que, além de receber muito mal, na época o salário atrasava 3 meses. Eu ia para a escola com fome, voltava para da escola com fome, mas tive que ser forte o suficiente para não mexer naquilo que era dos colegas, para não ficar rebelde. Eu tive que ser forte o suficiente para guardar na memória o que a minha mãe me dizia. Que nós devemos ter um comportamento exemplar, não interessa se estás ferido, se estás com fome. Ela era a polícia e a filosofia dela era castrense. Entenda? O que é do outro não se mexe, princípio, o máximo. Então eu tive que guardar a minha moral e ir para a escola com fome, voltar para a escola com fome. Da escola com fome. Então, entenda, não é uma questão de sonhos, porque na época não me era permitido sonhar. Eu não tinha condições de sonhar. Eu não entrei para o rap porque eu gostava, eu sonhei ser rapper. Não, o rap foi uma escapatória. Na época o meu pai nem estava mais vivo. O rap foi uma escapatória. Eu aprendi o rap na rua. E foi uma escapatória para alcançar alguns objetivos sem ter que passar pela lama e pelo lodo. Ou seja, não houve influência de estruturas estatais, não houve influência de organizações não governamentais. O rap eu aprendi na rua. Me especializei nisso e me tornei tão bom que hoje tenho milhares de fãs. Mas a realidade é essa. O que eu estou a querer dizer é que eu não posso iludir os jovens que neste momento estão aí no bairro a dizer que é possível, que é só ter força de vontade. Porque a estrutura, a conjuntura não permite, por mais que tu queiras sonhar. Eu estou a dizer isso com base na minha experiência. Não me era possível sonhar. Então o que eu entendo? Entendo que para que os jovens possam ter objetivos, é necessário que haja uma estrutura que lhes permita pensar, que lhes permita projetar, perspectivar. Senão vamos continuar a vender sonhos, não é, aos jovens, e quando eles pegarem nas nossas palavras e tentarem fazer alguma coisa, eles vão se frustrar, porque não é possível da forma como se fala. Nós estamos num país em que, infelizmente, ainda temos alguns fenómenos, né? O fenómeno do bilhetinho, o fenómeno do quem indicou e etc. E o fenómeno dos links. E quem não tem isso, não tem absolutamente nada. Então, agora, para que as coisas mudem, e isso já são outros assuntos, se calhar outros argumentos, mas a minha posição, a minha apreciação é esta. Iniciativa como esta, Kid, que tem por missão ouvir quem venceu desafios e alcançou o auge da sua carreira, que é o teu caso, que chegou no ápice daquilo que é a música rap em Angola, enchendo vários pavilhões, estádios, como disse bem, tem milhares de fãs, fruto do domínio de um ofício, passou por desafios. De uma arte. Ok, melhor é o enquadramento. Não pode servir de combustível para o jovem que nos acompanha? Mas serve. Iniciativa como esta tem o seu valor? Claro que serve. Ou seja, o objetivo é o nível em que eu atingi serve de experiência. Hoje nós temos jovens a fazerem rap, mas que encontraram um mercado um pouco mais fértil do que era. Nós fomos chamados de bandidos para que esses rapazes hoje fossem chamados de estrelas. Estás a perceber? Então, há uma forma de inspirá-los, sempre haverá. Sempre haverá. Mas... E sempre trouxe um conteúdo construtivo na sua musicalidade? É assim, é claro que eu sempre trouxe um conteúdo construtivo, porque, imagina, eu tinha quantos jovens na minha situação? Milhares. Eu estava preocupado com os jovens que não eram tão fortes quanto eu e que cediam às pressões da sociedade. Eu precisava passar aquela fortificação que eu tive para não me desviar, tive que passar para os jovens. Eu tive que passar para eles, para que eles conseguissem ser fortes o suficiente, até que, por acaso, até que por sorte, a luz também brilhasse para eles. Então, esta é a razão da minha carreira, exatamente. E por acaso brilhou para mim, eu acredito ter brilhado também para milhares de angolanos que nos acompanham a esta hora. Vamos chamar o nosso primeiríssimo intervalo e voltamos já já.
Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Jovens em Destaque, que traz para si experiências que sirvam de combustível para o direcionamento pessoal e para garantir igualmente uma melhor inserção. Antes de irmos para o intervalo, a doutora queria questionar ao Kid Manuel. Por favor. Posso? Eu gostaria de lhe perguntar, porque disse que não se trata bem de sonhos, mas também ao relatar aqui, disse que a forma como entrou e conseguiu vencer na vida foi porque tinha um objetivo de fazer com que os jovens que não fossem tão fortes e resilientes como o senhor Kid, Sebastião, conseguissem não desviar-se na vida. Será que em algum momento pensou que isto era o seu sonho, é o seu objetivo de vida? Não permitir que certos jovens passem por certas dificuldades, desviem-se de facto, que consigam, tal como está a acontecer, olhar para si e dizer, ok, essa situação de facto é difícil, mas eu tenho alguém que passou. Porque acredito que se nós estamos aqui, tal como disse o Dalo, todos nós superamos dificuldades, todos nós conseguimos ultrapassar situações. Tal como a Lisandra, eu também vivi no Golfo a minha vida quase toda, até a juventude. E também eu poderia ter ficado no comodismo, porque era uma situação que não posso dizer que é má. Tive a sorte de não ter uma situação má, mas ainda assim poderia ter ficado no comodismo e não tentar ultrapassar e aproveitar as oportunidades. Como é que é aproveitar as oportunidades agora? Só que eu não estou a entender a questão, né? Ainda não entendi. Uhum. Mas continua a questão. Quando eu digo Vamos só ver, acompanhar o tempo. Sim. Quando eu falei-lhe dos sonhos, foi no sentido de que será que não é o seu sonho não permitir ou conseguir influenciar os jovens para que, passando por certas dificuldades, olhem para si e consigam ultrapassar? O seu sonho provavelmente é o seu objetivo. Ser o espelho para que outros jovens que estejam a passar por pobreza extrema, tal como passou, ainda assim não percam a sua moral, porque disse que a sua mãe teve sempre na sua cabeça, apesar das situações, não é? Ia para a escola com fome, voltava com fome, mas ainda assim não se desviou. Poderia ter sido. Será que esse não é o seu sonho, o seu objetivo? Não permitir que, apesar das dificuldades, as pessoas consigam manter-se firme na sua moralidade e seguir os seus sonhos? Posso responder? Claro. Podia até ser, mas não passar pelo rap. Mas iria arranjar outra maneira, não? Podia até ser, mas é assim, não é o miúdo de 15 anos que tem que arranjar maneiras quando ele está num país que tem estruturas, um país que é governado, né, por pessoas que, pronto, auto-intitulam-se competentes. Não é este o objetivo. A responsabilidade, tu não vais dar a responsabilidade no miúdo de 15, 13 anos a encontrar o seu caminho para ser ele o exemplo para os outros. Ok, não terá sido o seu propósito também? Não acreditas que tenha sido um propósito transcendental que tenha atuado no desafio? É assim, é aqui onde está. Porque pode vir a questão, se não fosses rapper, o que é que seria? Não, exatamente, eu se não fosse rapper, se calhar seria outra coisa, né? Mas eu vos fui explícito que o meu sonho não era este, está a entender? Não era este o sonho, eu podia influenciar de outra maneira. Você é rapper por acidente, Kid? O que é que seria? Olha, eu nem sequer gostava de rap. Se você for ler a minha biografia, se for saber a minha história, eu nem sequer gostava de rap. Antes do meu pai morrer, eu estudava artes plásticas.